E quando eu tomei, gente, eu pensei, tá, eu já tava assim, ó. São essas coisas que a gente percebe quando a gente fica do lado certo, sabe? Do lado que sempre quis nos ajudar e sempre esteve ali pra nos ajudar. Oi, gente, estamos aqui com mais um vídeo, eu sou a Dana e eu tô aqui hoje, gente, nesse cenário maravilhoso que eu montei no meu quarto. Então hoje estamos aqui com esse vídeo diário. Eu nunca fiz vídeo desse tipo, nem, tinha pretensão em fazer nada assim, mas como, eu compartilho aqui as coisas que eu acho relevantes, e acho que pode agregar certo autoconhecimento para algumas pessoas, que, especialmente as que estão passando por coisas assim, para contar para vocês como que tá sendo toda essa experiência depois que eu fui diagnosticada, de forma um pouco tardia, digamos assim, com TDAH. Eu fiz um vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui embaixo na descrição pra vocês assistirem, quem não assistiu ainda, quem tá perdido não sabe o que rolou, basicamente é isso, tem um vídeo aqui embaixo explicando. Enfim, gente, vamos lá, se você chegou aqui agora, aqui no canal a gente fala sobre saúde mental, a gente combate teorias da conspiração, a gente tem feito um pouquinho de tudo relacionado ao autoconhecimento. E recentemente, eu digo 2021, que eu comecei a fazer minha segunda graduação, que é psicologia, eu fui descobrindo muitas coisas sobre mim. E realmente, o TDAH foi uma delas. Assim, que eu já contei no outro vídeo como é que foi mais ou menos, que eu tinha o diagnóstico, mas não estava tão claro pra mim que o diagnóstico era isso e que o TDAH, ele é a origem dos outros transtornos terem aparecido, de ter tido dois episódios importantes de depressão, E essas coisas, elas podem acontecer, é muito pouco provável que uma pessoa que tenha TDAH, ela não vá ter nenhum outro transtorno. Muito difícil, muito difícil. E o que acontece, gente? Eu vou contar pra vocês nesse vídeo. Se vocês quiserem saber sobre a história do TDAH, já tem vídeo aqui que eu falei. E hoje eu vou contar sobre a Ritalina. Fazer uns adendos, tá? Em primeiro lugar. Porque antes de fazer o meu relato do uso, é importante a gente fazer esse adendo, porque a gente tá falando de uma medicação que não é uma brincadeira, e é uma medicação para quem precisa tomar, para quem tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, para quem tem dislexia, para quem tem narcolepsia, que é o que a Ritalina ela serve. Então, nesse vídeo, eu não estou fazendo pelo amor de Deus, da deusa, de tudo que é mais sagrado. Isso não é pra você se medicar, mesmo se você desconfie, mesmo se você tem, mas eu preciso pra estudar. Não, calma, tá? Quando você desconfia que você tem alguma coisa, que você tem alguma condição, você vai ao médico. Se você já faz terapia com um psicólogo, ele deve ter visto se você tem TDAH, tá? Então, ele deve ter percebido se você tem TDAH e, enfim, talvez ainda não te dê o diagnóstico. Mas pra tomar a medicação, tem que ter um acompanhamento, tá? Tem que ter acompanhamento do psiquiatra ou do neurologista, porque o TDAH, ele é um transtorno neurobiológico. Então, o nosso cérebro, ele tem uma configuração diferente, e é por isso que esses medicamentos, eles vão funcionar para nós, diferente de quem não tem o TDAH, tá? E por que eu tô falando isso? Porque tem pessoas, tá? Inclusive, eu vou contar pra vocês coisas que, antes, de eu contar o meu diário, tanto a Ritalina, quanto o Concerta, quanto o Venvance, que são os medicamentos de primeira linha para tratar o TDAH, aqui no Brasil, pelo menos, estão sendo usados por pessoas que, assim, não têm a menor noção do que estão fazendo, nem consigo mesmas, nem com outras pessoas que precisam da medicação. Só pra vocês terem uma ideia, que durante a pandemia, os queridão, que gostam de cheirar isso daqui em festa, que gostam de fazer graça e ficar tomando com álcool, misturando com Red Bull, essas pessoas conseguiram acabar com o estoque de Venvance e Ritalina durante a pandemia. Faltou medicação e as pessoas não estavam conseguindo usar. Então, assim, falta de responsabilidade, falta de empatia, falta um pouco de tudo, Eu acho que não existe nenhuma lógica. Eu, assim, raciocinando aqui, eu não consigo entender como que uma pessoa que não precisa de um medicamento tem a noção, consegue raciocinar de que uma pessoa que tem a necessidade de usar o medicamento vai ficar sem, se eles comprarem muitos para cheirar na festa. Outra coisa, concurseiros. Gente, eu vou dizer um negócio pra vocês. Se vocês usam Ritalina, Venvance, Concerta pra estudar, eu sinto em me informar. Vocês estão detonando o cérebro de vocês. Porque, primeiro, que o cérebro neurotípico não vai processar a Ritalina ou o Venvance do mesmo jeito que o cérebro TDAH.
ou cérebro disléxico, ou enfim, outras condições que são usadas, né, que o remédio é usado. Deixa eu botar aqui que eu tô sacudindo ele. É complicado, gente, porque a gente já vive numa sociedade que estigmatiza pessoas com, não só com transtornos neurobiológicos, mas transtornos mentais, outras deficiências, então isso é uma falta de noção que não tem tamanho. Juro, eu não consigo entender. Então, eu vou abrir aqui pra vocês, gente, vou até mudar a cor aqui do vídeo, porque eu vou só ler pra vocês aqui o que pode acontecer se você não tiver TDAH, né, e não tem indicação médica pra usar o medicamento. Sério, não brinca. Não brinca com fogo. A pessoa vai correr alto risco de dependência, tá? Porque o remédio para TDAH, eles são estimulantes do sistema nervoso central. Então, se você não tem o transtorno e tá usando a medicação, ele pode causar muita agitação, nervosismo, insônia, vômitos, problemas nos rins, problemas cardíacos, respiratórios. É assim, uma bomba relógio que você tá botando no seu corpo, caso você não tenha TDAH e tá usando isso que nem um maluco. Gente, eu não quero nem imaginar que as pessoas... tem gente que usa isso com bebida alcoólica, com outro tipo de droga, que cheira o negócio, gente. Assim, é meio inacreditável, mas as pessoas fazem esse tipo de bizarrice, né? É bom sempre avisar. Eu vou fechar aqui meu parênteses pra começar esse vídeo, né? Porque foi só pra falar pra vocês isso aqui não é remédio pra quem não tem indicação médica e a gente tem que usar com responsabilidade. Até quem tem TDAH tem que usar com responsabilidade, tem que ter as doses certas, os horários certos. E não é só a medicação também, né? Se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações que você vai receber sempre os vídeos novos. Tem os antigos também pra você assistir, se caso você estiver chegando agora. E curte esse vídeo, tá, gente? Se você tá chegando agora, curte esse vídeo que é super importante e me ajuda muito por aqui, tá? E, gente, me sigam nas outras redes, tá? Eu tô sempre por lá no Insta, no Teco. Bom, eu costumo ter planner. Por quê, gente? A pessoa que tem TDAH, é importante que ela consiga, que ela tenha um espaço para se organizar e pelo menos para listar as coisas que ela tem para fazer, das mais importantes, né? Até as menos importantes, que eu gosto de listar também. Então, eu tenho um planner que eu comprei acho que foi na metade do ano, que é um planner atemporal, assim, que eu anoto minhas coisas, tem coisas da faculdade, coisas de trabalho, tudo que eu tenho que fazer pra casa, quando eu preciso visitar meus pais, preciso fazer alguma coisa pra alguém, e eu tô sempre anotando tudo aqui. Então, gente, eu anotei, e eu vou falar pra vocês como é que foi a sensação, porque assim, em primeiro lugar, como eu tinha falado no outro vídeo pra vocês, eu já tinha tomado Ritalina em 2009. Quando eu tava fazendo o cursinho pra vestibular. E a minha psiquiatra, ela também é minha psicoterapeuta, porque ela tem especialização nisso, então, assim, ela já conhece a minha história de longa data. Ela sempre percebeu isso, ela sempre usou muito essas palavras, né? Hiperatividade, muita hiperatividade, impulsividade e desatenção. E isso é o tripé, né? É o tripé do TDAH, digamos assim, né? Tem pessoas que são mais predominante desatentas, que elas parecem, né, mas elas têm uma hiperatividade mental muito grande dentro delas, por isso que elas são desatentas. Tem o outro tipo que é hiperativo impulsivo, que a pessoa, ela externaliza mais isso, mas também tem o combinado, tipo C, que sou eu, que é as duas coisas. Então, assim, não basta, né, parecer só desatento, tem que ser hiperativo e impulsiva também. E lembrando que a gente não controla isso, gente. Quando a gente tá falando de transtorno neurobiológico, a gente tá falando sobre um funcionamento cerebral diferente da maioria, tá? Por exemplo, o autismo é como se fosse um sistema operacional diferente do padrão. Apenas isso, né? Tem coisas que a gente corre mais risco, por exemplo, por sermos mais impulsivos, por exemplo, ou sermos muito desatentos. A gente pode correr riscos, acidentes de trânsito, isso pode acontecer, atropelamento pode acontecer. Muitas coisas podem acontecer, é por isso que a gente tem um risco, né, de morrer muito antes do que as outras pessoas se a gente não é tratado. E isso não é pra assustar ninguém, tá? Isso é só pra conscientizar, né? Porque às vezes a pessoa já se adaptou, assim, ela já... Tipo assim, as pessoas mais idosas que têm TDAH, né? A maioria não sabe que tem, né? Por isso que tá todo mundo falando, ai, por que todo mundo agora tem TDAH? Por que todo mundo agora é autista? É um surto de neurodiversidade? Agora querem impor isso? Gente, pelo amor... Vamos se informar mais e falar menos besteira, porque olha, a gente já tem que escutar um monte de coisa. Aí eu percebo que eu ouvi coisas assim durante a minha vida inteira e eu nunca percebi que isso era preconceito contra o jeito que eu sou. É muito louco isso, né? Não é à toa
que muita gente foi embora aqui do canal. Graças a Deus, que eu não quero esse tipo de gente aqui, não. Muito obrigada. Podem ir, inclusive. Como foi fácil me livrar desse traste. Já vai tarde, coisa ruim. Mas não é verdade? Se não é pra aceitar a gente do jeito que a gente é, né? Por quê? Por que a gente quer que essas pessoas fiquem, né? Eu dei um super outro parênteses aqui, mas eu vou começar falando sobre a Ritalina, tá? Só que eu não lembrava, naquela época eu não tinha nenhuma, assim, eu não me percebia, eu não tinha esse autoconhecimento, aquela coisa, sabe? De querer me entender, de querer entender as coisas ao meu redor, não tinha isso. Eu tava vivendo um momento da minha vida que eu não tinha essa percepção na época. Hoje em dia, depois que eu já passei por muita coisa, eu fiquei 11 anos longe da minha cidade, morei em república, morei com pessoas aleatórias, morei em várias cidades diferentes, tive várias experiências ruins, várias experiências boas, me meti com uma galera podre também, né, porque assim, a gente se enfia nos grupos às vezes quando a gente não tá fazendo terapia, né, que a gente não tá se aceitando completamente, né? A gente vive isso, muitas vezes a gente se afasta dos nossos objetivos, né? Da nossa galera, de verdade. E a gente leva uns tombos pra perceber que tem que voltar pro lugar certo, né? Que é o lugar onde as pessoas nos aceitam, onde a gente é acolhido, onde a gente pode ser quem a gente é. Eu vou contar agora, depois desses recados, eu vou falar sobre o primeiro dia que eu tomei a Ritalina consciente, né? De uma forma totalmente responsável, de uma forma que eu sabia pra que era, mas realmente pra tratar essa condição e pra tentar dar um ritmo, né, pra minha vida, depois de sair de um grande hiperfoco de umas coisas que não tinha nada a ver. Então, no primeiro dia, gente, eu tava muito ansiosa, né? Eu estava ansiosa e até minha médica disse assim, olha, o máximo que vai acontecer, né, eu te conhecendo, né, e eu vendo como tu é ansiosa, o máximo que vai acontecer é tu ficar ansiosa umas 4 horas, né? Porque é quando a Ritalina dá o pico e depois ela desce. Beleza, eu tava me preparando até, né, com a minha metadinha do meu Rivotril, uma dose infantil, só que pela metade, então, tipo assim, é praticamente um placebo, né? E eu já tava preparada meu mini Rivotril, caso desse alguma merda, mas... Gente, eu juro por Deus, eu vou fazer pra vocês o videozinho, como é a sensação quando a gente toma a Ritalina, porque a cabeça TDAH é uma coisa passando em cima da outra. Eu já sou naturalmente uma pessoa acelerada, né, por dentro e por fora. E quando eu tomei, gente, eu pensei, tá, já tava assim, ó, coração batendo, né, saindo pela boca. Aí, gente, eu tomei. E depois de um tempo, porque a absorção é muito rápida. Sabe aquele meme, gente, que tem um cara jogando gasolina no fogo, na fogueira, e o fogo apaga? E eu comecei a perceber uma coisa muito diferente, assim, que eu nunca tinha prestado atenção. Eu tava pensando uma coisa de cada vez. E é uma coisa tão louca. Imaginar que dá pra pensar uma coisa por vez, né? Aí eu perguntei, né, pras pessoas que gente, é assim que um cérebro neurotípico pensa. Tipo, né? O padrão é assim, porque a gente pensa uma coisa por cima da outra. É uma barulheira, assim, é uma gritaria, um berreiro, não sei o que falar, porque é uma sensação de que todas as coisas estão, né, juntas, sendo pensadas ao mesmo tempo, né? Enfim. E aí eu senti uma calmaria interna. Eu me emocionei, gente, eu juro por Deus. Eu fiquei me percebendo, sabe? Eu terminei de almoçar, tomei, e eu fiquei esperando, né? Pensando, uma hora vou sentir alguma coisa. E eu já tava com aquela ansiedade, né? Ansiedade, entre aspas. Eu vou até ter que marcar minha consulta de novo, porque eu tô feliz de ter que falar isso e dizer que era isso, sabe? Eu tomei a medicação pro TDAH, eu percebi que praticamente metade da ansiedade que eu tinha, que eu achava que eu tinha, né, do transtorno de ansiedade generalizada, eu percebi que metade dessa ansiedade era a impulsividade do TDAH. E não era exatamente do transtorno de ansiedade, sabe? A própria medicação, ela silenciou essa sensação de que tá tudo agitado dentro de mim, sabe? Que eu tenho que fazer milhões de coisas que chega a doer o peito, às vezes dá umas pontadinhas, sabe? E essas pontadinhas do peito foi depois do burnout, lá de 2020 que eu tive. Vocês lembram, né? Na época que, eu tava
totalmente deslumbrada, achando que, né, tava me metendo com uma galera que dizia que eu tava suja de medicação, de antidepressivo, que eu tinha que parar de tomar aquilo, porque a indústria queria matar as pessoas, enfim, e que era um absurdo e que só a ayahuasca poderia, né, melhorar a nossa saúde pra sempre, umas coisas assim, umas romantização ridícula. E vocês já viram que esses dias mataram um cara numa cerimônia de ayahuasca, né? Então, assim, pessoas em situação de vulnerabilidade, ainda mais se tem TDAH, estão em hiperfoco com alguma coisa, assim, pode acontecer da gente se enfiar numas merdas, assim, sabe? Se a gente tiver em terapia, não, né? Se a gente já tiver se aceitado, né, e percebido certas coisas, isso não acontece. Porque a gente não deixa essas coisas acontecerem. Antigamente, gente, por isso que eu falava, eu era uma pessoa tão crítica, sempre fui, na maior parte da minha vida. Então, assim, como é que isso foi acontecer? Como é que, na minha cabeça, em algum momento, mesmo que tenha sido por alguns meses, que eu pensei em tomar ayahuasca, eu aceitei largar terapia, aceitei, tipo, simplesmente largar a mão de tudo isso, sabe? Enfim, outro parênteses feito, né? TDAH. Tá acabando o efeito da Ritalina que eu tomei hoje, gente. Já deu 23 horas, né? Já deve ter terminado já. E aí, o que acontece? Fiquei muito calma. Aquela ânsia, né, de fazer as coisas rápido, sabe? Aquela coisa que eu acordava já com o coração batendo, pulando fora pela boca, assim, sabe? Que tem que fazer um monte de coisa, tem que olhar a rede social, tem que ver o que tá acontecendo, tem que ver... Parece que eu tô atrasada, sabe? Essa sensação é pura impulsividade. É muito louco, porque gente, eu não tenho palavras, porque assim, eu fiquei me percebendo nessas horas que eu tava assim, eu fui pra academia, eu fiz as minhas coisas e eu fiquei... Caraca, mano. Sabe o que eu pensei? Quanto tempo perdido, né? Claro, pra mim, nunca é tempo perdido, mas... As pessoas costumam falar isso, né? Se a gente tivesse sido diagnosticado cedo, tanta coisa poderia ter sido evitada, sabe? Muita coisa, assim, pessoas que entraram na nossa vida, coisas que nos aconteceram, transtornos que apareceram, sabe? Fico muito feliz que com a terapia, com a medicina, com as coisas que já existem, porque é por causa da ciência, né? As pessoas, elas conseguem ficar bem da depressão e não ter mais depressão, ficar bem da ansiedade, né? Do transtorno de ansiedade generalizada, fobia social, esse tipo de coisa. Eu mesma tive síndrome do pânico 2 ou 3 vezes na vida, quando eu não me tratava. E eu fiquei bem de novo, eu não tenho mais isso, eu nem sei mais como que é do nada, assim, tem um ataque de pânico, tem uma crise. São essas coisas que a gente percebe quando a gente fica do lado certo, sabe? Do lado que sempre quis nos ajudar e sempre esteve ali pra nos ajudar. E eu senti aquela sensação de presença, sabe? De que eu tava ali completamente presente. E todos esses últimos dias, gente, eu vou até mostrar aqui minha agenda pra você. Porque, olha, eu vou mostrar de longe, tá? Porque não aparece muito, senão. Isso daqui é uma semana minha, tá? Isso daqui é a semana anterior de eu tomar a Ritalina. Por quê? Porque a gente planeja milhões de coisas e a gente não faz, não executa, né? Isso aqui, pouca coisa que eu consegui fazer. E aí, aqui, né? E aí, agora, aqui acabou o mês, né? Vocês estão entendendo? Então, é uma coisa pra nós que é... Eu não sei. Eu não tenho palavras pra falar. Tem algumas outras coisas que eu tenho observado também, mas que eu quero observar por mais tempo, antes de tirar uma conclusão. Mas, basicamente, essa sensação, assim, de que eu tô ali completamente presente, não tô morando só na minha cabeça, né? Claro, todos nós estamos morando na nossa cabeça, mas eu estive presente em todas as atividades que eu estava fazendo. Isso que eu tô tomando uma dose bem baixa, né? Que é a dose... É a menor que tem, né? 10 miligramas. Que antigamente eu tomava o dobro, né? Tomava 20 naquela época de 2009. Mas eu não lembro como é que era essa sensação. E naquela época eu tava em outro momento de vida. Então não dá nem pra comparar. Não existe essa comparação, né? E eu não tive responsabilidade nenhuma. Pra que eu tô tomando isso aqui? Tá, tira logo. Eu parei de tomar. E, enfim, eu resolvi tanta coisa na primeira semana, gente, que eu não sei nem explicar. E eu resolvi muitas coisas que eu tava, assim, há muitos meses botando pra frente, sabe? E joga pra frente, sabe? E outra coisa que é muito importante é que eu voltei a fazer academia, né? Pelo menos pra mim, e eu acho que
não é um achismo, né? Isso é uma coisa que todo profissional da saúde mental vai falar, e saúde física também, né? Saúde de qualquer jeito. A atividade física é uma das coisas, assim, depois da alimentação, mais importantes que a gente pode fazer. E eu percebo quando eu tô estagnada, quando eu tô sem fazer nada, que é normal, sabe? A gente querer ficar na cama, querer ficar no sofá, querer não sair. E eu sei que é muito mais difícil. Se é difícil pra uma pessoa que não tem TDAH, imagina pra uma pessoa que tem, né? Que a gente consegue fazer milhões de planos, mas não tem aquela dopamina necessária, né? Não só dopamina, noradrenalina também, outros neurotransmissores que são importantes, tanto para tomada de decisão, para executar nossas tarefas, né? Então, fora as disfunções executivas, né? Toda essa questão, né, da hiperatividade, da impulsividade, a falha do controle inibitório. O que eu ia falar? Pá, desculpa, gente. Acabou o efeito da Ritalina hoje. Tá na hora de dormir. Efeitos colaterais. Primeiro dia eu senti muita dor de cabeça. Bastante dor de cabeça. É esperado, até porque é um medicamento que é um estimulante do sistema nervoso, né? E eu senti nos 3 ou 4 primeiros dias, assim, uma sensação meio ressaca. Não que eu já tenha ficado de ressaca, porque eu não bebo, mas, sei lá, deve ser parecido, uma sensação, tipo, que a gente acorda meio... Eu acho que não é nem parecido com isso, eu acho que não é nem ressaca o nome disso. Tipo assim, parece que a gente acorda meio cansado, sabe? Com a cabeça meio pesada. Não sei se a ressaca é isso, se for, é isso aí. Mas conforme o passar dos dias, essa dor de cabeça também, ela foi diminuindo, e essa sensação de acordar meio esquisita com a cabeça pesada foi sumindo também. Então, achei super tranquilo. Outra coisa que eu não sei se é um efeito colateral, porque pode ter pessoas que se incomodam com isso, é ter sonhos muito nítidos. Eu sempre tive sonho nítido. Sempre. Muito, muito, muito. Alguns até lúcidos, mas história de começo, meio e fim, sabe? Coisas assim que eu resolvia e parecia que eu só acordava quando eu resolvia. Só que agora eles estão mais nítidos ainda. É muito louco, porque assim... Às vezes, normalmente eu durmo pesado e eu não escuto quando batem na minha porta, quando tocam o interfone aqui em casa. Eu escuto um pouco. Agora, com a Ritalina, eu não escuto nada. Desculpa, né? Mas eu achei, assim, pra mim tá tranquilo. Não é um efeito colateral que me incomoda. Se eu não me engano, de efeito colateral era isso. Porque o mais mesmo que eu senti foi a dor de cabeça. Eu sei que tem gente que vomita, que fica enjoado... Não senti nada. Assim, ó, graças a Deus. Outra coisa, gente, que eu senti, assim, uma coisa boa, né? Eu anotei aqui no meu dia 5, né? Porque eu anotei dia 1, dia 2, dia 3. No 5º dia, eu percebi... Na verdade, não foi no 5º dia. Eu lembro que eu falei isso no 3º dia. Eu falei, melhor interação social. Eu não sou uma pessoa... Eu sou uma pessoa muito séria, gente. Eu sou uma maluca palhaça. Com quem eu conheço... E aqui, quando a gente faz nossas palhaçadas, né? Nossos parênteses aqui no canal, quando a coisa tá mais, assim, mais light. Mas, pessoalmente, até as pessoas chegarem em mim, elas pensam, né? Nossa, que cara fechado. Meio que sempre ando, assim, com cara fechada, né? Mas, assim, se começam a falar comigo, eu sou uma pessoa educada, eu dou risada, faço... Enfim, né? Floresço. E aí, o que acontece? Eu comecei a interagir com as pessoas. É algo que eu estou observando também. Que eu não sou de puxar assunto com quem eu não conheço, né? Normalmente não. Mas talvez isso esteja dentro de mim, e daí talvez é o TDAH que ele meio que impede isso, né? Porque assim, a gente já tomou tanto, né? Na vida, que a gente vai meio que, talvez, cobrir essa parte nossa por medo de ser inconveniente, né? De falar alguma coisa por causa da falha do controle inibitório. Talvez, não sei. Eu não lembro de muitas coisas, assim, que me falaram na infância. Eu lembro de uma professora nitidamente, assim, na 2ª série. Eu lembro que eu tava com uma botinha, um tamanquinho, não sei, e eu andava fazendo barulho quando eu pisava, né? E eu sempre fui uma criança que falava muito. Até hoje eu sou uma pessoa que fala
muito. A hiperatividade, ela é muito visível em mim. E naquela época, eu sempre fui muito falante, muito falante, muito falante. A minha mãe disse que às vezes ela até ficava tonta, mas ela disse, eu não falava nada porque tu é minha filha. Muito empolgada com as coisas, queria compartilhar com os amiguinhos, e eu lembro que essa professora, ela olhou pra trás, e nós estávamos subindo uma escada, e ela disse assim, por que tu faz barulho igual uma égua? Sempre que tu se movimenta, tu caminha parecendo uma égua. Aí eu, caralho, velho. E todo mundo virou pra trás e fez o que? Riu da minha cara, né? Riu da égua que só fazia barulho subindo a escada. Então, assim, devem ter acontecido coisas, né, na infância que eu não me lembro direito, né? Que são coisas, assim, aleatórias, que parecem aleatórias, mas que vão ficando, né? A gente vai se sentindo meio inconveniente. Tipo, nossa, deixa eu botar um negócio aqui, um sapato diferente aqui, porque esse jeito aqui ele incomoda as pessoas, o jeito que eu caminho incomoda as pessoas, o jeito que eu falo incomoda as pessoas. E é por isso que eu fui uma adolescente mais calada, né? Porque durante a infância eu era matraca, eu falava, não parava. E aí o que vai acontecendo? Vem a sociedade, que é neurotípica, ela acha que tem que ser tudo igual e não percebe, né? Claro que naquela época nem ninguém ia perceber, né? Por isso que é tão importante que a gente fale sobre psicoeducação, para que a gente fale sobre saúde mental, fale sobre isso na infância, fale desde cedo, a gente consiga mostrar para as crianças que elas não estão erradas, né, em serem quem elas são. Mas é isso, gente, assim, tem sido uma experiência muito boa. Isso que eu estou com uma dose muito baixa, é a dose mais baixa que tem, né, eu ainda preciso aumentar um pouco, eu sinto que eu preciso aumentar um pouco, porque quando começa a passar o efeito, começa a ficar assim, sabe? Eu começo a voltar os sintomas de desatenção. E a minha memória de trabalho, ela não funciona muito bem, né? Que é aquela memória mais rápida, por exemplo, que a gente tá estudando alguma coisa. Tem sido uma experiência... eu acho que foi uma das coisas que eu mais fiquei... Ai, gente. Vou chorar, não. Que eu fiquei mais, assim, emocionada nos últimos anos da minha vida, sabe? Porque eu sempre soube que tinha alguma coisa, sabe? Alguma coisa que não era minha culpa. Principalmente da questão do mirroring, que eu falei pra vocês, do masking, do mirroring, né? Sobre mascarar os sintomas, sobre mascarar quem a gente é, pra ser aceito, né? E o masking e o mirroring, eles estão ligados, né? Porque masking é sobre mascarar os nossos sintomas, sobre mascarar quem a gente é. E o mirroring é espelhamento, né? Ele é sobre espelhar os comportamentos neurotípicos de outras pessoas, né? E as pessoas fazem um pouco isso na sociedade, mas não é a mesma coisa que o TDAH e o autista fazem, por exemplo. A gente faz por uma necessidade de sobrevivência, é porque a gente percebe que não é aceito, né? Acho que é isso, gente. Acho que é isso. Se eu tiver alguma outra colocação, alguma coisa assim, eu sempre falo pra vocês lá no Insta, vocês podem me encontrar por lá, vocês sempre estão por lá, né? Então, a gente sempre conversa, abre caixa de perguntas, e eu acho tão legal, gente, que finalmente esses assuntos de neurodiversidade estão sendo colocados na mesa, porque fora toda a psicofobia, estigma, preconceito e coisas que acontecem já há tanto tempo, desde sempre na sociedade, sabe? É tão legal ver que essas pessoas estão percebendo que elas são elas e tá tudo certo. E que cada um tem o seu funcionamento. Se tem disfunção, a gente trata, tem tratamento, tem terapia. E a gente pode levar uma vida mais tranquila, né? A gente pode levar uma vida mais funcional. E não tem nada de errado nisso, né? Eu percebo que muita gente fica perdida, realmente, sabe? E eu fiquei muito emocionada falando sobre TDAH dos comentários do último vídeo. Pessoas com mais idade, 48, 50 anos, se descobrindo como autistas ou se descobrindo como TDAH. Eu fiquei, assim, uau, sabe? Porque realmente é uma ressignificação. A gente percebe que o nosso cérebro, ele nasceu de uma forma diferente e tá tudo bem. É uma outra configuração, né? A gente sempre conviveu com isso. E agora é entender as coisas que já foram, né? Mas também pensar como que eu posso fazer isso ser melhor, né? Pros próximos passos que eu for dar, né? No que eu ainda vou viver. Então, eu fico muito, muito, muito feliz que a gente pode criar essas redes de apoio, a gente pode conversar sobre isso. E a gente pode, mais do que tudo, conscientizar as pessoas, né? Ai, gente, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado.
Não sei como é que ficou esse formato, eu espero que tenha ficado bom, porque ficou prático pra eu gravar, o vídeo já vai inteiro, não preciso sincar microfone, enfim, ele fica todo gravado certinho. Me contem se vocês gostaram, se vocês querem mais vídeos de conversa, assim, né, sentando aqui na minha cama. Conversas mais reflexivas sobre a vida. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, que talvez pode ajudar alguém, pode dar acender uma luzinha, né? Aquela lampadinha da ideia. Se você estiver fazendo uso da Ritalina ou do Venvance, se você também é uma das pessoas que descobriu o TDAH recentemente, me conta como foram as suas impressões, porque cada corpo vai responder de uma forma, né? Isso é uma coisa que é inegável. Tem pessoas que não podem fazer uso do medicamento e tá tudo bem também. Eu acho que é uma ferramenta, antes de tudo, né? Uma das ferramentas, né? A gente tem que criar também outras ferramentas a partir dessa primeira, né? Que a gente consiga tornar o nosso dia a dia melhor, mais funcional, mais saudável, que a gente consiga manter uma rotina de exercícios, uma rotina que a gente possa ter um momento de mais calma antes de dormir, sem ficar muito acelerado. Muitas coisas podem ajudar, né? Tem outra questão, tem muitas pessoas que fazem, né, meditação ajuda muito. Eu, particularmente, a meditação da maneira que eu fazia, pra mim ela não tava funcionando muito bem, então eu fui pro mindfulness, que é um outro tipo, digamos assim, de meditação, que a gente se percebe mais, né? A gente não vai dissipar tudo que a gente tá pensando e tudo que tá na nossa mente, a gente simplesmente começa a perceber as coisas ao nosso redor, criando essa sensação de presença. Tem muitos conteúdos por aí bem interessantes sobre o assunto, pra quem quiser. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui, que isso é muito importante. Se inscreve aqui no canal. E é isso, gente. Beijo e tchau.